Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 2. Essa é a nossa videoaula de número 7, onde a gente vai aprender nesta semana alguns conceitos básicos sobre algumas estruturas de dados que são bastante importantes e úteis para a área de computação. A ideia é que vocês possam ter essa noção geral sobre elas, para que vocês tenham certa familiaridade e que, principalmente para os alunos da computação, vocês vão aprender em mais detalhes sobre essas estruturas mais adiante no curso de vocês. Então vamos começar essa semana, nesta videoaula, aprendendo um pouquinho sobre as pilhas, que é uma das estruturas de dados, né, que a gente vai ver neste curso. Então a gente pode começar esse assunto com uma motivação. Então imagina que eu tenho um problema que eu estou começando a executar aqui a função A, e essa função A ela é implementada por meio de impressão de alguma mensagem, algum caractere na tela, e daí ela mesma faz a chamada de outras funções. Então você começa lá imprimindo o caractere A, depois ele faz uma chamada para a função C. Neste caso aqui, né, a partir desta linha, ele começa a executar a função C, imprimindo lá o caractere C na tela. Aí ele continua a função C na linha 2, fazendo uma chamada à função D. A função D inicia a execução dela, né, imprimindo o caractere D. Aí ele retorna, né, esse return aqui ele retorna para a função anterior que ele estava antes, que chamou essa função D. Neste caso, pessoal, até que é fácil a gente saber qual que é a função anterior que chamou ela, porque logo, a gente já sabe que está logo aqui, né? Mas em certas situações acaba sendo complicado de você lembrar, né, qual que foi a função que chamou uma outra função, porque isso pode ser feito de maneira recursiva ou uma função chama outra função, que chama outra função, que retorna, que depois chama outra função. Então, o resultado, né, da execução da função A vai depender então de você ter que fazer uma análise de todas essas execuções, dessas quatro funções que estão aqui, e lembrando, né, qual que foi aquela função anterior que chamou aquela que acabou de finalizar. Então a dificuldade de fazer esse cálculo é exatamente esse, né? Você lembrar, né, qual foi essa função que estava antes e como possíveis soluções, né? Quais seriam as soluções para poder resolver este tipo de problema. Então a dificuldade aqui é essa, né? O que estava sendo executado quando uma função foi interrompida? Para onde voltar agora que se chegou ao fim de uma função? Tá? Então, qual que seria a solução? A solução é, a cada chamada de função, armazenar o endereço de retorno, que pode ser, por exemplo, o nome da função e o número da linha onde você estava. E aí, como armazenar o endereço de retorno dessas chamadas sucessivas? Então, para isso, é onde a gente pode utilizar o conceito de pilha. Então, vamos entender o porquê disso, né? Então, qual que é a definição de pilha? Então, uma pilha é uma estrutura para armazenar um conjunto de elementos que funciona da seguinte forma. Então, novos elementos sempre entram no topo desta pilha e o único elemento que se pode retirar de uma pilha em um dado momento é o elemento que está neste topo. Então imagina que uma pilha é exatamente como se fosse, por exemplo, uma pilha de pratos ou uma pilha de livros. Então você tem essa pilha, você começa a inserir esses elementos sempre no topo da pilha,
E para você remover um elemento, você só pode remover o elemento que está lá no topo. Porque se você remover algum elemento que está abaixo e tenha elementos acima dele, a pilha pode cair, pode desmoronar. Então é sempre a remoção desses elementos é sempre do topo, né? O último elemento que entrou nesta pilha vai ser o primeiro elemento a ser removido. Principais usos: modelagem de situações onde é preciso guardar para mais tarde vários elementos e lembrar sempre do último elemento que foi armazenado. Então, no caso daquele problema que a gente tinha no início, que é a chamada de funções, a gente pode empilhar, e para empilhar a gente tem um nome específico para isso, que é o push. Então, a gente empilha o endereço para retornar depois e passa a execução para aquela nova função que foi chamada. E a cada comando de return daquela função que finalizou, a gente desempilha, e para isso a gente tem um nome específico, que é o pop. Então a gente desempilha o último endereço que foi armazenado e passa a executar a partir daquele endereço desempilhado. Então olha só aqui como que funcionaria a nossa pilha para este exemplo aí de chamada de funções. Então aqui a nossa pilha está vazia. A gente começa chamando a função A. Nessa chamada ele imprime o caractere A, né? Aí depois ele tem uma chamada para a função C. Nesta chamada para a função C, a gente armazena na pilha a função que ele estava antes, que é a A, e a próxima linha que deve ser executada quando retornar desta função C, que no caso está aqui, né? Então a função A e a linha 3, que é a próxima linha a ser executada. E aí a gente passa a execução para a função C. A função C, ela vai imprimir o caractere C na tela e vai fazer uma chamada à função D. Antes de executar, né, a função D, a gente deve empilhar a função que a gente está atualmente, que é a C, e a próxima linha após essa chamada, que é a linha 3 da função C. Então aqui é onde a gente está empilhando a função C e a linha 3 lá na pilha. Passamos a execução para a função D. A função D vai imprimir D. E aí a gente tem aqui o nosso primeiro return. Então nesse return, o que acontece? A gente vai desempilhar um elemento da pilha. Desempilhar um elemento da pilha envolve eu pegar o elemento que está lá no topo e retornar ele, né, remover da pilha, que no caso é o C3. Então no C3 a gente sabe qual que é a próxima instrução a ser executada, que seria da função C, linha 3, que é exatamente essa daqui. Tá? Na função C, linha 3, a gente tem mais um return. Nesse return, o que vai acontecer? A gente vai desempilhar mais uma vez da pilha. Então, a gente vai desempilhar o elemento que está no topo da pilha, que é o A3. Então, esse A3 indica para a gente qual que é a posição que deve ser executada, que é na função A, linha 3. Exatamente esta linha que está aqui. Essa chamada envolve essa linha, né, envolve uma chamada à função B, e aí é onde vai seguir adiante, né, esse processo, tá? Então aqui ele vai começar a executar, né, todos esses passos aqui, ó, até o final da execução de todo o programa, tá bom? Então, operações usuais de pilha. A gente tem lá o push, que é inserir um elemento na pilha. A função pop, que é desempilhar o elemento que está no topo. A função top, que é acessar um elemento do topo, mas sem desempilhar ele. E a função impit,
que é verificar se a pilha está vazia ou não. Bom, a gente vai fazer um exemplo aqui, que seria esse, mas antes de a gente executar este exemplo, a gente vai implementar uma classe para a pilha, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu já estou aqui na minha IDE PyCharm. Eu vou criar inicialmente uma classe chamada de pilha. Nessa classe, a gente vai definir a nossa função init, que, como a gente viu, né, nas nossas videoaulas sobre programação orientada a objetos, a função init é chamada automaticamente quando a gente cria um objeto desta classe pilha. O que a gente vai fazer dentro desta função init? A gente vai inicializar uma lista que vai ser a lista, né, onde a gente vai armazenar os elementos desta pilha. Depois disso, eu vou implementar a função push, que é para inserir um elemento X dentro da pilha. O que eu vou fazer ali dentro? Eu vou usar a nossa lista interna e vou chamar a função append para inserir no final, né, no final do lado direito, né, da nossa lista, esse elemento X. Vou ter também a função pop, que é para remover um elemento da pilha. O que eu vou fazer? Eu vou verificar inicialmente se o comprimento, se o tamanho, né, da lista, ela é maior do que zero, porque para eu remover um elemento da pilha, ela tem que ter pelo menos um elemento ali dentro. E aí, se essa condição for verdadeira, eu retorno o self.data.pop de -1. Esse -1 indica que eu vou pegar o elemento, o último, né, elemento que eu tinha, né, na minha lista. Esse aqui é o elemento mais à direita. Também posso implementar a função top. A função top ela vai fazer também o mesmo processo da função pop, que é verificar se a lista tem pelo menos um elemento inserido. Se ela tiver, a gente retorna o self.data da posição -1. Repare que aqui, pessoal, eu estou simplesmente consultando o último elemento lá da lista. Na função pop, realmente eu removo, por meio da função pop implementada na própria estrutura lista, tá, do Python, a gente remove de fato o elemento da lista. Aqui não, aqui a gente simplesmente consulta aquele elemento. E aí, por fim, a gente tem a função empty, que vai verificar se a pilha está vazia ou não. Tá? Com isso, a gente vai implementar por meio de um return not len tamanho, né, da lista, se isso daqui é maior do que 0. Tá? Ele vai retornar verdadeiro caso a pilha esteja vazia e falso caso ela não esteja vazia. Tá bom? Então essa foi a implementação da nossa classe pilha. Aí agora a gente vai instanciar uma pilha. A gente pode fazer algumas inserções nesta pilha para a gente verificar o funcionamento. Eu vou colocar isso aqui no meu interpretador, tá? Então eu vou colocar na memória isso primeiro. Agora eu vou criar uma pilha. Eu vou inserir, por exemplo, o elemento 4, o elemento 5 e o elemento 6. E aí eu vou
mandar desempilhar um elemento desta pilha. Reparem que quando a gente chama a função pop, ele remove o último elemento que foi inserido, que no caso é o 6. Se eu remover mais um elemento, ele vai remover o elemento 5. E se eu remover mais um elemento, ele vai remover o elemento 4. Tá? É sempre em ordem inversa de inserção. E aí a gente pode agora, pessoal, fazer este exercício que é implementar um programa em Python que realiza a conversão decimal para binário usando pilha. Como que a gente faz a conversão de um número que está em decimal, né, na base 10, para um número binário, base 2? Então, a gente faz, supondo que eu tenho um número 13, eu quero converter isso para um número binário. Então, eu vou fazendo divisões até que o meu quociente seja igual a zero. Então, eu faço 13 dividido por 2, vai te dar um resultado 6, com um resto 1. Depois eu faço a divisão novamente do quociente por 2, vai te dar um valor 3 com o resto 1. Faço a divisão novamente por 2, vai te dar o valor 1 com o resto 1. Depois eu faço a divisão novamente, que vai te dar o valor 0 com o resto 1. Quando esse quociente aqui for 0, a gente para. Quando para, a gente consegue, analisando os restos dessas divisões sucessivas, esse valor vai ser o número binário do número que a gente estava, no número 13, né, que a gente tinha aqui. Só que isso em ordem inversa. Então, pegando o 1 daqui e voltando, a gente tem os bits, né? 1, 1, 0 e 1. Então, esse número aqui é o número binário do número 13. Tá? Então, 13 em decimal equivale a 1101 em binário. Tá? Então, a ideia, pessoal, é a gente implementar este programa usando a nossa pilha, nossa classe pilha que foi criada. Tá? Então, vamos voltar para a nossa tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou criar um objeto da classe pilha. Vou ter o número que a gente vai converter, no caso vai ser o número 13. Aí eu vou colocar isso dentro de um loop. Enquanto esse número for maior do que 0, a gente vai armazenar o resto da divisão desse número por 2, tá? Divisão do número por 2, a gente obtém o resto. Isso é feito por meio deste operador aqui, resto da divisão da linguagem Python. E a gente vai pegar o novo quociente, né, da divisão, sem considerar números em ponto flutuante, é somente a parte inteira, né? Então isso a gente faz o número dividido por 2, divisão inteira, tá? Sem considerar o resto dessa divisão. E aí a gente vai empilhar o resto na nossa pilha, tá? E vai fazendo esse processo enquanto este número, o quociente, né, for maior do que 0. Quando esse quociente chegar no valor 0, a gente para este loop e agora começamos a desempilhar a nossa pilha. Então a gente coloca isso dentro de um loop. Então, enquanto a nossa pilha não for vazia, não estiver vazia, a gente vai imprimir o pop, né, que é os valores, que são, né, os valores que a gente inseriu no loop anterior. Tá? Então vamos rodar esse daqui para ver. Então tá aqui, ó, os elementos, os números, o número binário, né, do 13 seria 1101.
Se a gente quiser, por exemplo, colocar um outro número, 14, a gente vai ter o número binário 1110, tá? 140, por exemplo, você já vai ter aí um número maior aqui, tá? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa videoaula sobre pilhas. Espero que vocês possam ter entendido, né, a ideia fundamental de pilhas. Aí a gente vai dar continuidade a estas videoaulas dessa semana. Então, na próxima videoaula, a gente vai entender, vai aprender sobre uma outra estrutura de dados. Então, agradeço pela atenção de vocês e a gente se vê numa próxima.